E falando um pouco como você está falando, dessa nova fase, né? Como é que foi a decisão de sair da FedEx? O que você pesou nisso? Né? Você estava falando que você sentiu que tinha cumprido alguns desafios, mas o que teve dentro dessa equação de saída da FedEx? Bem, acho que é um somatório de fatores. O principal, a família, sem sombra de dúvida, a família. Eu aprendi uma técnica, a moça lá da FedEx explicou assim: Américo, quando você estiver falando de se emocionar, você tem que começar a fazer conta na cabeça. 2 mais 2, 3 mais 3, aí você volta para o racional. Então, aí eu falei, pô, é interessante essa técnica. Uma moça uma vez falou, mas brincadeiras à parte, eu acho que o principal foi a família. Vinha num processo bacana dentro da empresa, e aí chegou um determinado momento, a FedEx comprou a TNT e basicamente... E eu entendo as razões da FedEx. Basicamente, a FedEx virou e falou assim: Américo, em algum momento, matriz em Recife não faz sentido. A gente tem que migrar para São Paulo. É o mundo dos negócios e está certíssimo para isso daí. Né? E aí a gente começamos a discutir em casa essa possibilidade de migrar para São Paulo. E aí volta de novo o assunto dos mentores. Acho que os mentores são fundamentais nessas horas. Então, fui consultar alguns mentores, cabelos brancos, alguns sem cabelos. Né? Não podia consultar minha mãe, porque se eu consultasse minha mãe ia dizer que de jeito nenhum. Né? E aí, basicamente, a decisão era... Eu tinha um grande chefe lá, tornou-se um grande amigo e irmão meu, inclusive recentemente saiu dos Estados Unidos passar um final de semana com a gente aqui, e a gente estava caminhando para essa possibilidade de ir para São Paulo, que ia ser interessante. Levamos o menino, fizeram teste em escola, né, Roberto? A gente levou os meninos a fazer teste em escola lá. E aí veio o meu chefe, que tinha um entrosamento fantástico, virou para mim, um americano, ele era responsável pela América do Sul, e falou: Américo, estou ótimo, estou aqui no Brasil desde a aquisição, já são 5 anos e meio, vou para o 6º ano, minha família também está reclamando, estou indo embora, estou me aposentando. Na hora que ele fez isso daí, vários dos compromissos que eu tinha acabavam cessando ali. Então, você também parei para refletir sobre isso daí. Né? E aí foi quando a gente sentou e disse: não, para a família não faz sentido fazer essa mudança. A Roberta estava grávida de Mateus e a gente tomou essa decisão. Então, acho que foi um pouco por esse caminho. Tinha cumprido todos os meus compromissos com a empresa, tinha cumprido todos os compromissos com os funcionários. Né? Assim, eu até brinco, depois de 6 anos eu não devia nada a ninguém, a minha lista de dívida era muito grande, 6 anos não devia mais nada a ninguém, e aí foi a decisão de dizer: ó, vamos encerrar um ciclo. Chega um novo chefe e a gente sente uma pessoa bacana, adoro ele, amigão meu. E ele fala assim para mim: Américo, preciso agora a gente sentar para um novo ciclo, e esse ciclo tem que ser de 5 anos. Eu falei: opa, 5 anos não dá para mim, porque tinha um novo planejamento da companhia. Ele chegou, colocou o planejamento, 5 anos. Eu falei: não, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu também não me via mais um novo ciclo de 5, 6 anos dentro de uma companhia. Porque para você mudar uma empresa, acho que 5 a 7 anos é uma nova mudança aí que a gente tinha que fazer. Né? Recebi ele no Brasil e a minha missão foi basicamente: ó, vamos viajar o Brasil inteiro, vou te apresentar todas as pessoas, vou te apresentar todas as operações, quando eu encerrar, a gente encerra o processo. Então, acho que foi um somatório. Agora, FedEx é uma empresa espetacular, maravilhosa, muito séria, muito ética, muito íntegra. O que combina com você cumpre, o que combina, você está olhando o tempo inteiro funcionários, muita tecnologia. Eu acho que quem está lá, inclusive quem me sucedeu hoje era o meu diretor financeiro, que veio desde a operação do Private Equity, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme lá. E eu acho que é hora da empresa seguir a vida, e é hora também, quando eu assumi a presidência, eu tinha na minha cabeça que eu queria ficar 5 anos, já estava em 8, achava que 5 anos era bacana, porque também queria fazer coisa nova. Né? Então,
o novo momento agora é de voltar para a banca escolar. Voltei a estudar um monte de coisa, não formalmente, mas informalmente. Então, acho que esse é o desafio agora. E aproveitando o gancho, né, desses novos desafios, o que você está enxergando aí para frente de fazer? Como é que você está ocupando o seu tempo? Qual é o panorama que você enxerga? Bem, a primeira coisa o combinado a vida inteira foi planejada, passar um período sem planejar nada. Então, a vida inteira foi, eu tenho que fazer isso para chegar aqui, eu tenho que fazer isso para chegar aqui, meio quase que sempre organizando. Então, a primeira conclusão foi, passa 6 meses sem fazer nada. Né? Então, primeiro ponto aí, de 6 meses a 12 meses, eu já vou com, acho que 8 meses. Tá? E nesse período aí, eu já conheci muita gente bacana, muita gente legal. Estou vendo aqui meu amigo Ives, aqui a gente já conversou algumas vezes. Estou tendo tempo de estudar uma coisa que eu sempre quis, que eu nunca tinha tido tempo para estudar, um pouco sobre uma parte mundo financeiro, a parte de investimentos. Eu diria que até então era bom, curioso, né? A pessoa vinha, você discutia. Acho que é importante, é um negócio agora da família, e acabei ficando responsável. Tenho visto alguns negócios, fiz um ou outro negócio. Alguns, às vezes, é interessante que teve um negócio que semana passada a gente praticamente estava fechado, acordamos, e aí vem um aprendizado também aqui, que eu acho que vocês podem ajudar muito. Acordamos as condições econômicas, quanto valia, as condições de como é que participava, mas na governança o negócio enganchou. Como a gente sabe o quão importante é ter governança, o outro lado não queria dar essa governança que a gente achava, então a gente sabia que o negócio era bom, mas sem governança não funciona. Né? E uma outra coisa que está aparecendo, estou aprendendo, até vi que vocês vão ter aqui o curso, provavelmente vou vir fazer, começou a aparecer a convite de participar em conselhos. Né? Apareceram 2, um eu devo iniciar na próxima semana, o outro talvez ainda não seja o momento, estamos avaliando. Então, tem assim uma série de coisas, nada muito planejado. Voltei a ler muito, coisa que, como executivo, você acaba secando, porque você não tem tempo, é viagem. Só para vocês terem ideia, eu fiz a conta, 74 meses que eu fiquei na FedEx, são 6 anos, 72 mais 2 meses, 74 meses. Eu fui aos Estados Unidos em 74 meses, eu fui 60 vezes. Eu era, Executive Platinum na Latam, na American Airlines. Meu filho mais velho, uma vez perguntaram para ele o que é que o pai dele fazia. Ele trabalha em avião, meu pai. Né? Então, deixa de ter razão. Isso foi um dos sinais que eu falei, opa, eu estou errando em alguma coisa. Né? E só voltando, eu me lembro agora, lembrando aqui de Fred sobre o negócio do Junior Achievement, uma vez eu levei Silvio Meira para fazer uma apresentação para o Junior Achievement. Aproveito e fazer a propaganda. Né? A Junior Achievement é uma grande instituição, quem puder contribuir para crianças de 14, 15 anos, que todo mundo hoje em dia quer ser Neymar, Bruna Marquezine, ninguém quer ser empresário nem executivo. Então, o Junior Achievement é uma coisa super bacana. E eu lembro que eu levei Silvio Meira para fazer a palestra lá de encerramento, e eu estava conversando com o Silvio Meira, e Silvio Meira falou, pô, Ameriquinho, Pedro, meu filho, já cresceu muito rápido, está com não sei que idade e tal, e deixa eu te dar uma dica. Ele falou, o que foi? Tu só consegue influenciar teu filho até 7 anos, viu? Eu falei, puta, aí eu disse, opa, então é hora de voltar também um pouco a bateria e ajudar na próxima geração. O grande desafio, acho que sempre vai ser a próxima geração. Eu já falei diversas vezes para o meu pai, disse o seguinte, pai, fique tranquilo, a segunda geração ninguém endoidou, está todo mundo normal, vivendo sua vida. Eu sempre falo, está todo mundo tranquilo. Então, o desafio é a próxima geração, aí como preparar essa próxima geração. Né? E esse é um dilema que, inclusive, a gente tem discutido muito aqui dentro da escola. Né? A formação e criação de filhos nesse momento de mundo que a gente vive é um desafio muito maior do que já foi. Né? Não é trivial.
com que idade começar, né? A gente começa a se questionar de coisas que eram muito certas até pouco tempo, quer dizer, até a formação escolar, a universidade, quer dizer, isso tudo está mudando muito, então é um desafio grande mesmo. Isso está mudando tudo, né? Exatamente. A gente acaba transportando praticamente tudo que a gente faz para cá, né? E isso abre uma porta para as crianças que jamais existiu, né? Pelo menos desse tamanho no nosso tempo. Sim. A venda americana, que é muito problemática, gerou algum impedimento para vocês, naturalmente, né? Não operar no mesmo ramo, um prazo, até mesmo em conselho de administração, porque você é uma pessoa que conhece, né, tudo sobre o mercado de logística, de transporte, né? Então, eles por acaso, né, colocaram, verdade que 8 anos depois da venda, eu acho que os impedimentos podem até ter caído, né? Mas gerou algum no papel? Normalmente, quando você faz uma venda, né, de praxe, o comprador pedir a cláusula de não compete, né? Isso faz parte, né? Então, no final disso, tudo é negociado, né? Se tem cláusula ou não, ou prazo. Isso tudo é negociado. No final do dia, esse tipo de venda, tudo é negociado. Quem vier aqui dizer, eu tenho meu contrato padrão, conversa 100% de tudo é negociado. Então, tinha lá uma cláusula de impedimento que já caiu, A pergunta que você vai fazer, vocês pensam em voltar? A resposta é não. É não, a resposta é não. Acho que Pera que eu vou checar. É isso mesmo, doutora América? É isso mesmo? Acho que o tempo de transporte aí... lógico que parte dessas novas empreendedorismo que a gente está vendo aí tem muito a ver. O mercado de transporte está numa mudança gigante. Existe, em especial no Brasil, 2 grandes dilemas na minha cabeça agora. Primeiro dilema, economicamente, as empresas estão numa situação muito difícil, falando especificamente do setor, e não precisa ser gênio para concluir isso. Por um motivo simples. De um lado, que a demanda está ruim, a economia ainda está patinando, a gente fala sobre expectativa, mas a economia, compra e venda e logística é produto físico, não é produto digital. Tem que pegar no lugar A e levar para o lugar B. O comércio está fraco. Então, de um lado, a demanda está ruim, e do outro lado, o custo está muito alto. Por um motivo simples. A greve dos caminhoneiros não aconteceu por acaso, né? A greve do caminhoneiro aconteceu porque chegou um determinado momento que o caminhoneiro estava com uma faca no pescoço e ele falou, bem, se é para morrer, eu vou me abraçar e vou matar alguém, né? Então, a questão... Para quem não está acompanhando, o preço do combustível no Brasil voltou a estar em patamares maiores do que era pré-crise, né? Pré-greve. A greve estava com... Mesmo patamar, né? Está até maior, né? A diferença agora é que o governo foi lá e colocou a tabela de frete, que essa é uma outra guerra. Se eu contar a história sobre tabela de frete, vocês vão rir. Assim, como um cara operando num país como o Brasil... Conseguir tentar traduzir isso para o americano, né? Essa é hilário, mas aí tem que ser sobre um chopp ou um vinho. Então, o impedimento já acabou, mas o setor hoje está numa dificuldade muito grande. Esse é um lado da dificuldade, talvez momentânea, né? Economia e custo. Tem um outro lado que talvez seja o grande desafio do setor agora, com essa migração gigante aí de modelo de consumo. Hoje em dia, todo mundo compra alguma coisa pela internet, né? Nem que seja transação de banco se faz pela internet. E o desafio é que no mundo, ninguém ainda conseguiu fazer essa distribuição, nessa intensidade, nessa capilaridade, ganhando dinheiro. Nenhuma empresa. A situação dos Correios não é das melhores. Nos Estados Unidos, quem faz só esse negócio de última milha não ganha dinheiro. Então, por quê? Porque ainda não tem a densidade para fazer isso economicamente viável, ainda não tem. Então, eu diria que o setor tem esses 2 desafios nesse momento no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é que tem tido novos modelos de operação. Por exemplo, a gente fez um investimento numa startup que o modelo de distribuição é completamente diferente e altamente variável. Então, é desenhado um sistema que joga a distribuição a depender da malha do dia. A gente está fazendo
como família, fazendo um investimento disso aí. Mas ainda é muita, eu diria que é muita aposta, muito risco, ainda para um setor que vai passar por um processo ainda muito grande. Eu ainda acho que uns 3 a 5 anos vai depurar muito. Então, o setor, né? E aí tem que ver qual o melhor momento para entrar ou não no setor, né? Para a gente respeitar o nosso tempo, a gente tem mais uns 3 ou 4 minutinhos para mais perguntas. Tem mais gente que queira fazer pergunta? Todo mundo saciado das perguntas já? Pronto. Karina, por favor. Olá. Estava evitando a pergunta porque é uma volta a um tema que já foi substituído, mas ficou a curiosidade em relação à opinião da família, e especialmente, né, dos seus pais, sobre a sua permanência lá na FedEx, né? Quando fizeram essa primeira pergunta para você, sobre o porquê ele ter ficado, você respondeu assim, foi muito natural. E não me parece nada natural. Foi natural para você, que eu acho que foi motivado por essa questão da resiliência, de será que eu vou conseguir, né, dar certo lá, sem os pais, sem os vínculos familiares, né? Será que eu vou me adaptar a essa cultura nova? Né? Eu acho que foi natural para você por ter tido com tanta clareza uma preocupação com os colaboradores, não vou deixar a turma, vou estar lá. Então, tem nada de natural aí, eu acho que é tudo muito singular, né? Que eu acho que isso reflete muito os valores da família e o traço realmente que guiou muito vocês. E aí eu fico imaginando, em outras histórias de venda, né, para o fundador principalmente, o vender é um processo de preparação. Vendeu, vira a página e olha para outro mundo. E, no caso de vocês, essa página não pode ser virada, né? Porque você estava lá. E aí eu imagino que os almoços aos domingos se falava disso. E aí fiquei curiosa em entender um pouquinho disso, né? Alguém perguntou se houve arrependimento da venda, você já respondeu bem. Mas essa tua permanência, que era por 2 anos, e em algum momento você disse, não posso sair agora, né? Não posso dar as costas, e aí ficou mais. Queria só aprofundar nesse tema que eu achei bem especial. Bem, primeiro, dar o depoimento, Karina foi uma profissional que nos ajudou muito. Então, tudo sobre marca, marketing, posicionamento, eu tenho muito a agradecer aí o trabalho que ela fez com a gente na época lá. Foi muito, muito, muito importante. Muito importante. Com relação à permanência, realmente, para mim, foi, talvez, eu brinco, mas olhando para trás, provavelmente o menos preparado para a mudança era eu, né? Então, acabei ficando, então foi menos. A minha transição, ela demorou 6 anos. A transição do Seu Américo foi dia seguinte, né? E para mim, o ciclo na empresa, na FedEx, ela encerrou num. Engraçado, não foi planejado, mas houve um simbolismo muito forte. Foi um tempo atrás, FedEx demorou muito a mudança da marca, porque a marca Rapidão era muito forte, só queria mudar para a marca FedEx se tivesse alguns critérios. Isso aconteceu quase 5 anos depois, 5 anos e meio depois. 5 anos e meio depois. E houve um evento aqui na filial nossa, que era uma filial bem simbólica para a gente, aqui na Muribeca, que era tirar a marca Rapidão e colocar a marca FedEx, né? Parecia uma coisa simples, arrancar um nome na parede e colocar lá, mas, para mim, ali foi quando deu o clique e falou, opa, meu ciclo encerrou, né? Então, ali, a família, os valores da família Pereira encerra exatamente aqui. Então, ali foi bem interessante, né? Então, acho que tudo no final do dia, Karina, é um processo. Acho que não tem fórmula de bolo, né? Você vai fazer a mesma coisa, vai dar certo. Depende muito. Pode ter famílias que tem gente que quer ficar, tem gente que quer sair, que a gente quer colocar o dinheiro no bolso, tem gente que não está nem aí. Acho que não é um pouco do espírito nosso, né? Além do que, a gente tinha, e você conhece muito bem, muita gente que dependia depende, né, do negócio que a gente achava que tinha que ajudar nessa transição, né? Uma das coisas que mais é impressionante, que mais impactavam era eu até brincava, teve um cara que falou assim, meu Deus,
seu Américo não está mais aqui, eu não me sinto seguro. Eu falo, não, rapaz, você não está entendendo, quem comprou a FedEx é muito maior. Mas a história da figura que está lá, fulano de tal, que está... Né, se ele entra lá no armazém, todo mundo abraça ele, quer tocar nele, né, porque está ali no dia a dia. Né? E aí você tem que fazer essa transição para que as pessoas... que as pessoas não se sintam chocadas. Eu acho que todo mundo que vende tem essa responsabilidade, né? Acho, né? Cada um tem seus motivadores, eu respeito isso daí, mas no nosso caso, acho que foram esses os motivadores. Né? Legal essa coincidência de datas, né? O final da marca rapidão, com esse final do seu ciclo, né? Foi muito... Foi combinado, né? Eu não sei, Roberta estava lá na Muribeca no dia que a gente trocou a marca, não, né? Pronto, a gente convidou. Foi muito legal porque, de novo, nada foi planejado, mas no dia lá, esse meu chefe, que aposentou, amigo e irmão meu, falou, faça questão que seu pai participe disso daí. Aí papai foi lá, o povo abraçando ele e no final deram um troféu para ele, nem sei se ele tem ainda mais, que era um troféu dele vestido da farda da empresa, né? Botaram lá, foi muito legal, muito legal. Então, foi uma história muito bonita. Para a gente encerrar, uma última pergunta ali, Rafael, por favor. Ô, Américo, bom dia aí, muito obrigado aí por todo o depoimento, pela aula. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas uma coisa que é o pré-deal e pós-deal, o que foi assim a diferença entre expectativa, né, vou fazer um bom negócio, aquela coisa toda, e depois a realidade? Você comentou um pouco que a governança mudou muito, mas assim, o que para você, assim, não tinha pensado isso antes do deal, e depois, então, se quem for participar de um novo processo desse, né, avaliem isso ou pensem nisso, que foi uma coisa que não passou pela nossa cabeça, ou foi uma surpresa e eu deveria ter me preparado um pouco melhor com relação a isso. Bem, talvez, acho que se ele quiser completar, mas há duas coisas que nós aprendemos, fizemos bem e não nos arrependemos do dinheiro gasto. Né? O número 1, de maneira bem pragmática sobre o negócio, não ter ter um espetacular advogado. Isso faz uma diferença enorme, enorme. E, em especial, você vai ver essa diferença no longo prazo. Então, é igual a história do médico. Não dá para ser um médico meio bom, tem que ser um bom médico. Então, o advogado é fundamental no processo de negociação. A gente tem visto aí casos de alguns amigos que fizeram um negócio, quiseram economizar esse dinheiro e depois terminaram aí com um pepino na mão. Então, o advogado e nós contratamos um advogado e aqui também existem excelentes advogados. No nosso caso, a gente tentou, o grande aprendizado foi, contratamos alguém que tinha comprado uma empresa de transporte, com a visão de multinacional comprando. Então, o advogado que nós contratamos é assim, quem foi a pessoa que assessorou a TNT a comprar a Mercúrio? Opa, então esse cara tem conhecimento, tem know-how, sabe o que é uma multinacional e do setor, né, que era muito específico do setor. Então, acho que é um primeiro ponto, esse daí. O segundo ponto, que é tão importante quanto isso daí, é ter um plano de negócio consistente, né? Se possível, com uma boa marca atestando, né? uma boa consultoria atestando, e que consiga ter alguém que te ajude no processo de avaliação e de negociação. Né? De novo, um bom profissional. Esse dinheiro não sai caro. No longo prazo, você às vezes vai olhar no curto prazo, ele é caro, mas se você realmente está disposto a fazer o negócio, no longo prazo ele se paga e se paga muito. Agora, uma pegadinha, nunca, minha opinião, né? Não sei se o Américo tem outra opinião, minha opinião, nunca faça um negócio baseado em taxa de sucesso. Né? Teu assessor financeiro, eu vou contratar o cara e só vou pagar se eu fizer o deal. Você está contratando um cara já de largada com um viés contra você. A largada, você quer um cara... Tem algum arquiteto aqui? Não, né? É a mesma coisa você contratar o arquiteto e não querer pagar o projeto do cara. O cara vai te colocar nas lojas onde ele vai ganhar a comissão dele. Então,
Então, eu não contrataria ninguém que tivesse nenhum tipo de viés. O cara que vai dizer assim, bicho, tu está errando aqui, não vai, porque o FII dele, a grana dele vai vir, independente ou não se o negócio vai vir, né, vai acontecer. Ou você pode fazer meio que um misto, mas nunca 100% de um lado sobre isso daí. Então, essas duas coisas eu acho que... E existem diversas pessoas com muito mais experiência do que o cara que vai fazer um negócio, né? O cara que já fez 50, ele já viu todo tipo de problema, né? Sim, por favor, uma última pergunta para a gente. Você foi criado dentro do sonho gerado pelo teu pai. Você deu continuidade a tudo isso. Isso permeava a tua família. Teus filhos não vão viver esse sonho dessa forma. Certamente você é mentor deles. Deve ser o melhor. Como é que você pensa agora esse tratamento da segunda geração, não só dentro de dinheiro, mas dentro de sonho, de expectativa, daquilo que se vai construir? Bem, essa resposta eu não tenho, né? Essa resposta acho que tem que ser feita. Não é fácil. No meu caso, eu fui ser pai mais velho, fui pai depois dos 40, então meus filhos estão pequenos ainda. Lucas, o mais velho, tem 5, Davi tem 4 e Mateus tem 8 meses. Inclusive, ontem à noite estava perturbando lá no quarto da gente, né, Roberto? Até meia-noite, 2 da manhã. Mas realmente é diferente, é completamente diferente. Uma coisa é você ser preparado para trabalhar numa empresa da família, e hoje, nesse caso, não tem a empresa da família, né? Então, se eu fosse responder, talvez a minha resposta hoje vai provavelmente mudar no futuro. Então, se você perguntasse o que eu gostaria primeiro que eles quisessem fazer o que eles gostassem de fazer, né? Não o que você tinha para ele que fazer. No nosso caso, a gente gostava, mas também, eu diria que o nível de opção foi bem restrito. Que é bom, porque às vezes quando você tem escolha demais, às vezes a gente vê muita gente pulando de galho em galho, né? Acho que o ponto principal para os filhos nesse momento, o que a gente tenta trabalhar é passar os valores da família, né? Acho que o fundamental são os valores de trabalho, honestidade, de fazer a coisa correta. Acho que isso é o fundamental. Um outro valor que sempre foi muito forte, foi puxado pela minha mãe a vida inteira, é estudar. Então, meus pais vêm de origem muito humilde, mas os 2 fizeram faculdade. Os 3 filhos lá de casa, os 3 irmãos, eu e meus irmãos, os 3 fizeram faculdade, os 3 tiveram oportunidade de fazer mestrado fora do Brasil. Isso aí, eu acho que educação é o maior legado que você pode dar para os seus filhos. Então, nesse momento, se você tiver, eu acho, né, bons valores arraigados nos filhos e com uma boa educação, eles vão saber escolher o que eles vão fazer. E daqui para lá, ninguém sabe. Sei lá, pode amanhã aparecer um outro negócio, pode ser que não. A gente está, como família, estudando se vão passar um tempo fora ou não, se vale a pena ou não, se esse é o momento ou não. Então, quando eu olho e vejo algumas pessoas que eu considero de sucesso, são pessoas que tiveram fortemente aí, foram influenciados pelos pais, ou tiveram os valores, ou quiseram criar alguma coisa muito bacana. E talvez isso é o que eu gostaria de deixar para meus filhos. Muito bom. Eu vou tomar bronca por causa de você. 15 segundos, Marco. Tá é bom. só para fazer uma provocação. Eu vi que tiveram algumas perguntas nessa linha de como é que a gente forma as crianças. Acho que a amiga comentou. Quando a gente começa, né? Eu queria fazer uma provocação contrária e deixar essa provocação aqui para o nosso grupo hoje. É deixar eles serem crianças também. A gente está com a expectativa de vida aumentada, né? A população está chegando facilmente a 100 anos, mas tem pesquisa mostrando aí cientificamente que a infância está sendo reduzida. Eu lembro que quando eu fui adolescente, eu dizia 13 anos, agora eu não sou mais uma criança, sou adolescente a partir dos 12, e eles estão terminando essa fase com 6, 7 anos de idade. Então a gente também pensar nisso. Verdade. Eu sei que tem muita pergunta, o assunto é bom, o palestrante é ótimo, então, mas a gente tem que terminar. Antes de terminar, eu queria aproveitar que você tem tempo para leitura agora,
Né? O Nassim Taleb é um autor muito ligado ao mundo financeiro, né? Acho que você deve conhecer, mas a gente escolheu especificamente esse título, né, que chama Arriscando a Própria Pele, porque é um texto dele onde ele justifica que a gente só consegue alcançar grandes coisas se a gente efetivamente coloca coisas em risco. Né? E a tua história mostra isso dentro do negócio familiar, da opção de ser executivo. Você, de fato, arriscou a sua própria pele e, obviamente, está colhendo agora os frutos disso. Então, em nome da Escola F, para você ocupar um pouco do seu tempo de leitura aí com isso, agradecer demais a tua participação. Antes da gente desmobilizar, eu queria pedir a vocês que vocês fizessem uma rápida avaliaçãozinha dessa manhã com a gente aqui. Se vocês usarem a câmera fotográfica do celular e apontarem para cá, de forma mágica vai aparecer um banner aí, vocês só precisam clicar nesse banner, já vai direto para uma pesquisa rápida de 3 perguntinhas para vocês avaliarem essa manhã e ajuda bastante a gente a construir os próximos diálogos.